Quero convidar você essa noite a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 8. 1 Samuel 8, versículo 4. Amém? A palavra do Senhor diz assim, na tradução que eu estou usando, NVI. Se a sua tradução for diferente, não há problema nenhum. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Amém? Vamos fazer uma oração então, nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento eu coloco minha vida diante de Ti. Quero pedir que o Senhor venha me usar, Pai, para trazer essa palavra essa noite. Quero pedir também que o Senhor venha abrir o meu coração e o coração do meu irmão para que possamos receber, Pai. Fala conosco, que tem misericórdia das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, todos os irmãos sabem que nós estamos estudando exatamente, na nossa leitura bíblica diária, o livro de 1 Samuel. Salvo engano, hoje foi o capítulo de número 28, foi isso, né? E aí, o pastor Gedeon Júnior, que essa noite não pôde estar conosco, ele pediu para que nós trabalhássemos um pouco acerca desse momento histórico que Israel estava vivendo. Afinal, ele tem o interesse de trabalhar com Saul, Davi, Salomão, e hoje a gente vai dar início justamente a Saul, né? E conforme a nossa leitura bíblica diária for tendo seu desenrolar, a gente vai estudando os demais reis. Fato é que, na leitura bíblica diária, o capítulo de número 8 e o capítulo de número 9 de 1 Samuel foi muito bem explanado pela nossa querida pastora Vera. Ela tratou conosco sobre todo esse momento aqui histórico que Israel estava vivendo, né, pedindo um rei. E quando a gente analisa o contexto histórico de 1 Samuel, capítulo de número 8, a gente percebe que o líder mais forte daquela nação envelhece. E quando ele envelhece, e aqui nós estamos, para os irmãos que chegaram agora, nós estamos exatamente em 1 Samuel, capítulo de número 8. Quando Samuel ele envelhece, ele nomeia os seus filhos como líderes de Israel. E a Bíblia, inclusive, diz o seguinte, olha, ele vem e nomeia o seu filho mais velho, chamado Joel, e o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos, eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. E aí nós chegamos justamente no versículo 4, que é o versículo que nós lemos, onde as principais autoridades de Israel se reúnem e falam com Samuel: olha, Samuel, você envelheceu, os seus filhos, eles não têm feito as coisas da forma correta, e a questão é a seguinte: nós queremos um rei. Nós queremos um rei. E a palavra do Senhor nos mostra aqui no versículo 6 que Samuel se desagrada com o pedido do povo. A palavra do Senhor diz que isso desagradou Samuel.
E quando Samuel se sente desagradado com essa situação, ele fica em uma situação ali meio chata, complicada, ele ora ao Senhor. E Deus olha para Samuel e diz: olha, Samuel, faz o que o povo está pedindo, porque eles não estão rejeitando você. Eles estão rejeitando a mim. Eles estão me rejeitando como rei da vida deles. Então, o contexto histórico aqui do capítulo 8, nós temos justamente o povo de Israel sendo liderado pelo profeta Samuel, que seria ali um dos últimos juízes de Israel. Em razão de ter envelhecido e ter colocado ali os seus filhos para cuidar do povo, a gente percebe que o povo de Israel estava vivendo um momento em que o seu principal expoente tinha envelhecido. E, de outro lado, eles estavam vivendo ameaças das nações vizinhas, principalmente dos filisteus. E aí, em razão do seu principal expoente ter envelhecido, em razão dessas ameaças que o povo passa, principalmente por ocasião do povo filisteu, o povo começa a pedir um rei. E eles pedem um rei, meu irmão, porque naquela época era muito comum você ter um líder que era um guerreiro notável. Quando você entra nas histórias ali dos reis que cercavam Israel, que faziam divisa com Israel, ou seja, justamente aquelas nações que Israel tinha a capacidade de olhar e vislumbrar, essa nação tem um rei. Eram nações que eles tinham de maneira muito clara a figura de um rei que era um guerreiro. Um rei que era um capitão de guerra. Muito embora esses reis eles tivessem ali os seus generais, eles tivessem os seus soldados, eles capitaneavam as guerras que o seu povo ia batalhar. Então, o povo de Israel olha para aqueles povos e justamente deseja ter um rei que seria uma figura forte, uma figura valente, uma figura que levasse o povo a ter coragem para guerrear. Então, eles pedem a Samuel: olha, nós queremos um rei. E aí nós observamos que quando o povo de Israel pede a Samuel um rei, eles rejeitam o Senhor. Naquele momento histórico, Deus tinha escolhido Samuel para guiar aquele povo, e a partir do momento que eles rejeitam a Samuel, eles rejeitam ao Senhor, que era justamente quem Deus tinha colocado naquele momento. Só que, meu irmão, antes de nós entrarmos na história do primeiro rei, que todos vocês sabem que é Saul, eu preciso mencionar duas coisas muito importantes. Muito importantes. Antes mesmo de Saul ser levantado como rei, já estava no plano de Deus levantar em Israel um rei. Então, não haveria nada de errado o povo de Israel ter um rei. E, biblicamente, nós podemos observar que sim, estava nos planos de Deus dar ao povo de Israel um rei. Isso pode ser comprovado em primeiro lugar quando a gente vai lá em Gênesis, e eu quero convidar você aí comigo, vá comigo em Gênesis. Muito tempo antes ali de Israel se tornar uma grande nação, Deus fala com o seu patriarca Abraão o seguinte, olha só, em Gênesis 17, versículo de número 16, Gênesis 17, versículo de número 16, você vai ver Deus fazendo uma promessa a Abraão, e ele diz, olha, eu a abençoarei. Na verdade, vamos começar no versículo 15. Disse também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei também por meio dela, darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, dela procederão nações e reis de povos. A partir do momento que Deus olha para Abraão e diz, olha, da sua mulher vai proceder rei de povos, ele está dizendo exatamente o seguinte, olha, quando eu fizer de você uma grande nação, essa nação vai sim ter um rei para guiar eles.
Isso foi uma promessa feita ainda a Abraão. E quando nós chegamos no capítulo 49 de Gênesis, vá comigo por gentileza, em Gênesis 49, quando Jacó, nesse momento histórico mais conhecido como Israel, ele vai abençoar os seus filhos, em Gênesis 49, no versículo 10, você vai observar de maneira muito clara que Jacó, ou Israel, ele diz no versículo 10, olha, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Então a gente observa de maneira muito clara que desde o Gênesis, antes de Israel se tornar uma nação forte, uma nação potente, já existiam muitos indícios de que Deus daria a eles um rei. E a maior prova de que Deus daria àquele povo um rei é quando a gente chega lá em Deuteronômio, e aí você vai comigo em Deuteronômio também, porque essa noite nós vamos andar bastante na palavra de Deus. Em Deuteronômio, no capítulo de número 17, você vai observar que, por ocasião da lei mosaica, Deus ele já tinha criado normas justamente que guiariam ali a situação de uma monarquia. Quando você chega em Deuteronômio 17, no versículo 14, você vai observar o seguinte, Deuteronômio 17, versículo 14. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, olha só, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. Pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por esse caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará o seu coração, também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes, e trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos esses decretos. E aí quando a gente for estudar mais a fundo Salomão, a gente vai perceber que esse regulamento dos reis aqui, Salomão ele fere justamente muitos pontos desse regulamento. Quando Salomão ele resolve angariar ali muitos cavalos, e cavalos naquela época eram um poderio militar, quando ele resolve ir até o Egito para negociar mais cavalos com o Egito, ele casa com a filha de Faraó para negociar mais cavalos, para aumentar o seu poderio militar. Quando ele resolve casar com inúmeras mulheres e o seu coração desvia do Senhor, a gente vai perceber que Salomão justamente se desviou desse decreto. Então, voltando agora para o contexto histórico do capítulo 8 de 1 Samuel, não tinha problema nenhum o povo de Israel querer um rei. Até porque se o próprio Deus criou uma norma que ia guiar esse rei, é porque o próprio Deus, que é conhecedor de todas as coisas, ele tinha o intuito de entregar um rei para aquele povo. Colocar alguém para cuidar daquele povo. Só que a grande questão é que o rei do povo, ele deveria ser um corregente de Deus diante do povo. E quando aquele povo pede um rei, ele não pede um rei para que seja usado por Deus para guiá-los, não. Ele pede um rei porque ele queria a figura de um homem físico, forte, um homem que teria a capacidade de libertar aquele povo das suas mazelas, dos seus problemas, das suas situações desfavoráveis, quando na verdade eles não entendiam que Deus era quem os libertava. Samuel era mero instrumento de Deus.
Os juízes utilizados lá em Juízes, eles eram meros instrumentos de Deus. Mas o povo não compreende isso. E o povo pede um rei. Então a gente percebe aqui que, sim, não tinha nenhum problema ter um rei. Desde que esse rei ele fosse escolhido por Deus, no momento certo Deus daria um rei. O grande problema de Israel foi não querer esperar o momento certo, em que Deus iria entregar a eles um rei. Então eles queriam um rei que trouxesse a satisfação das suas vontades humanas, um rei que trouxesse a segurança de falar, nossa, olha como o nosso rei é forte, olha como o nosso rei é poderoso, olha como o nosso rei tem a capacidade de nos libertar dos nossos inimigos. E aí, depois de fazer todo esse apanhado histórico, depois de mostrar para você que não tinha problema o povo de Israel ter um rei, depois de mostrar para você que Deus já tinha criado um regulamento para levar o rei à sua presença, para que diante dele, ele tivesse a capacidade de guiar o povo. Aí nós chegamos no momento em que o povo chega para Samuel e pede um rei. E aí entra em cena Saul. E é interessante porque Saul ele entra em cena justamente no capítulo de número 9. Vá comigo no capítulo de número 9. De 1 Samuel. Quando a gente chega no capítulo 9, a palavra do Senhor ela fala exatamente o seguinte: havia um homem de Benjamim, rico, influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, e olha só as características do rapaz. Jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, ou seja, não tinha ninguém igual Saul. Não tinha ninguém igual Saul. Os mais altos batiam nos seus ombros. Ou seja, o cara devia ser bonito, o cara devia ser forte, ele devia ser imponente. Era tudo que o povo queria. Um rei forte, um rei imponente, um rei bonito. Um rei que iria, ao olharem para ele, trazer segurança de olhar para esse rei. Então, esse filho de Quis, pertencente à tribo de Benjamim, cujo o significado de seu nome é justamente pedido, ou pedido a Deus, ou pedido de Deus, era um jovem camponês, ali da cidade de Gibeá. E como eu falei para você, ele é descrito como um homem forte, como um homem imponente, como o mais formoso dentre todos os israelitas. E a gente percebe no decorrer da narrativa bíblica que ele era um homem valente e ele era um homem muito corajoso. E a gente vai perceber isso aqui de maneira muito clara no decorrer do estudo. Então, meu irmão, quando o povo pede a Deus, por intermédio de Samuel, um rei, quando o povo chega em Samuel e diz, olha, nós queremos um rei, aí aparece a figura perfeita, aparece Saul. E aí, em decorrência de um encontro entre Saul e Samuel, Deus fala a Samuel que aquele homem bonito, aquele homem sem igual, aquele homem em que os demais homens batiam nos seus ombros, seria o rei em Israel. Ou seja, existem algumas coisas sobre Saul que nós precisamos levar em conta. Quando a gente chega no versículo 15 do capítulo 9, a gente vai ter o seguinte dizer da palavra de Deus. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim,
unja-o como líder sobre Israel, em algumas traduções diz, unja-o como capitão sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Então, irmão, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre Saul, e isso foi muito bem explanado pela nossa pastora Vera, que na época que gravou esse áudio era evangelista Vera, e agora é pastora Vera, né, pastora Vera? Saul foi escolhido por Deus, meu irmão. Saul, ele foi escolhido por Deus. O primeiro aspecto que a gente precisa ressaltar sobre esse homem é que ele foi escolhido por Deus. E em todos os locais você vai perceber que Deus escolheu esse homem para governar. Então, o povo sim pediu um rei, mas a escolha desse rei, ela veio do próprio Deus. Saul, ele era um homem escolhido por Deus para guiar o povo em Israel, sim. A gente vai ver mais à frente que ele se perdeu, a sua desobediência, a sua arrogância, o seu orgulho acabou fazendo ele ter inúmeras consequências, sim, mas Saul foi escolhido por Deus. Não à toa, em determinado momento lá na frente, na caverna de Adulão, a gente vai perceber que Davi tem a chance de matar Saul. Mas o que ele fala? Aquela famosa frase que é usada fora de contexto hoje em dia, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Ele foi ungido por Deus. Esse homem foi escolhido por Deus. Então, Davi, lá na caverna de Adulão, ele tinha um entendimento perfeito de que a escolha de Deus, naquele momento histórico, era por Saul. Então, o primeiro aspecto que nós precisamos ressaltar aqui, Saul foi escolhido pelo próprio Deus. E não à toa, no capítulo 10, quando você chega no capítulo 10, no versículo 1, e aí o capítulo 10 foi explanado na leitura bíblica diária pela pastora Socorro, salvo engano, você vai ver o seguinte: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul, o beijou, dizendo: o Senhor ungiu como líder da herança dele. Olha, o Senhor te ungiu como rei em Israel. Então a primeira coisa que eu preciso que fique fixo na tua cabeça e que você não esqueça: Saul foi escolhido por Deus. Lá na frente ele erra? Sim. Lá na frente ele é tomado pela arrogância? Sim. Pelo orgulho? Sim. Pela prepotência? Pela desobediência? Sim. Mas inicialmente ele tinha sido escolhido por Deus para guiar o povo naquele momento histórico. E sabe qual é a maior demonstração de que sim, além dele ter sido ungido rei, além de toda essa situação aqui de escolha, sabe qual é a maior demonstração de que ele tinha sido escolhido pelo próprio Deus? É o versículo 6 do capítulo 10. Porque Samuel olha para Saul e diz: olha, Saul, o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e você será um novo homem. Você será um novo homem. Então, olha só, ele foi escolhido pelo próprio Deus, e a maior demonstração de que o próprio Deus o escolheu é que o Espírito do Senhor foi derramado sobre Saul. E todos nós já sabemos que nesse contexto histórico do Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele se revelava em momentos específicos, a pessoas específicas, para dar autoridade a pessoas específicas, e nesse caso, ele se manifesta sobre um rei que foi escolhido pelo próprio Deus. Um rei que foi escolhido pelo próprio Deus. E sabe o que eu acho mais interessante nisso tudo? É que um homem que foi escolhido pelo próprio Deus, um homem que foi cheio do Espírito Santo,
Um homem, como diz o capítulo 9, de boa aparência, sem igual entre os israelitas, os mais altos batiam nos seus ombros. Era um homem que, naquele momento, entendia as implicações do seu novo cargo, e por temer tanto esse cargo que foi entregue por Deus, ele teme tomar posse desse cargo. Você já parou para pensar nisso? Esse homem, ele teme tomar posse do cargo que o próprio Deus entrega em suas mãos. Joel, onde está isso? Versículo de número 22, vá comigo no capítulo 10. A palavra do Senhor diz que o homem sumiu. E como é que um homem tão alto, tão bonito, que chama a atenção, consegue sumir desse jeito? E aí no versículo 22, diz o seguinte: consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Saul entendia tanto a responsabilidade que a ele estava sendo entregue, que ele, em seu coração, apavorado, se esconde. Ele se esconde. Ele se esconde. Ou seja, nós temos um homem que foi escolhido por Deus, um homem que foi cheio do Espírito Santo de Deus, e um homem que entendia que o seu ofício ia implicar muitas responsabilidades. Agora, Saul não teria mais a responsabilidade de ir atrás das jumentas perdidas de seu pai, não. Agora, esse camponês iria se tornar o rei que governaria uma nação inteira. E ele entende a responsabilidade que a ele foi entregue. Ele entende. E ele teme quando essa responsabilidade chega. E sabe o que eu acho interessante, meu irmão? Esse homem, ele reunia todas as capacidades necessárias para ser rei. O cara era bonito, o cara era forte, o cara era valente, o cara era temente a Deus, era cheio do Espírito Santo, ou seja, ele tinha todas as capacidades, ele tinha todos os predicados, ele tinha tudo de necessário para reinar sobre o povo de Deus. Ele tinha tudo e absolutamente tudo. Tudo. Então, depois de tudo isso, Samuel manda o povo de volta para suas casas, é o que diz ali no versículo 25, ele expõe o povo às leis do reino, ele escreve num livro, manda o povo ir para casa. Só que aí acontece uma situação muito intrigante. No versículo 27 você tem a seguinte narrativa, do capítulo 10 ainda. Alguns vadios, porém, disseram: como este homem pode nos salvar? E aí a palavra do Senhor diz que estes homens desprezam a Saul, não trazem a ele presente algum, mas Saul, ele ficou calado. Você consegue perceber que esse Saul é totalmente diferente do Saul que muitas vezes é ressaltado nas pregações? Normalmente, os pregadores tratam sobre um Saul explosivo, um Saul arrogante, um Saul que não tem misericórdia, e sim, chega um momento da vida dele que ele passa a ser esse Saul. Mas nesse momento específico, nós temos um homem que foi escolhido por Deus, nós temos um homem cheio do Espírito Santo de Deus, nós temos um homem que teme a Deus e entende aquilo que ele tem que fazer e para o que foi chamado, e nós temos um homem que sabe se calar no momento certo. A gente sabe muito bem, meu irmão, que quando alguma pessoa é colocada em um local de destaque, muitas pessoas começam a falar: ah, fulano isso, ah, fulano aquilo. Saul, ele estava ainda nas primeiras horas do seu governo.
E inúmeras pessoas já estavam ali falando, como é que esse cara vai conseguir libertar a gente de alguma coisa? Esse cara não pode salvar a gente. Só que Saul, que era um homem corajoso, um homem forte, quando você chega no capítulo de número 11, ele tem a faca e o queijo para responder essas pessoas que não acreditavam que Deus tinha dado a ele o governo de Israel. Quando você chega no capítulo de número 11, você vai ter uma narrativa muito interessante. E olha só o que a palavra do Senhor diz. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e a cercou. E os homens de Jabes, ou de Jabes, lhe disseram, faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Só que olha a resposta que esse rapaz dá, esse rei dá. Contudo, Naás, o amonita, respondeu, só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe todo Israel. Olha só, Saul tinha acabado de se tornar rei. E um dos seus inimigos dá uma resposta dessa. E aí os mensageiros, no versículo 4, chegam em Gibeá, a cidade de Saul, e relatam tudo isso ao povo. E aí o povo se angustia. O povo começa a chorar de desespero. E a palavra do Senhor diz no versículo 5 que naquele momento Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou, ei, vem cá, o que está acontecendo com o povo? Por que o povo está chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Olha o versículo 6, quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso. Ou seja, aquele cara quietinho, agora ficou furioso. Ele se enche de coragem, e no versículo 7 a palavra do Senhor diz, apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços, e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando, isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes, ou seja, o cara fez um decreto somente mandando pedaço de boi para Israel inteiro. Chamou o povo para a guerra. E o povo foi, unânime. Quando Saul os reuniu, versículo 8, em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes, digam aos homens de Jabes de Gileade, amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. E aí, versículo 11, no dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Então vamos lá. Você tem um rei escolhido por Deus. Você tem um rei cheio do Espírito Santo. Você tem um rei que teme a Deus e entende as implicações do seu cargo. Você tem um rei que sabe se calar no momento certo. E você tem um rei que traz uma demonstração firme de que tinha todas as condições de estratégias militares em momentos de guerra. Meu irmão, fala para mim, Saul era ou não era o cara perfeito para liderar Israel? Ainda mais nesse momento que ele estava cheio de Deus, ele estava seguindo as ordens de Deus, ele estava fazendo as coisas do jeitinho que Deus queria. Estava tudo perfeito. Se o pastor Gedeon Júnior estivesse aqui falando, ele diria, Saul estava com a faca e o queijo na mão, como diz a garotada. A garotada da época dele, né?
Porque da nossa época, eu nem sei o que ele diria, na verdade, preciso pensar até um pouco mais. Então, meu querido, ele tinha tudo para fazer um excelente governo. E, inicialmente, ele fez. Ele agiu segundo a palavra de Deus, ele fez as coisas da maneira correta. E não à toa, no versículo 12, olha só o que acontece. Versículo 12 do capítulo 11. Então o povo disse a Samuel, quem foi que perguntou, será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens e nós os mataremos. Saul, porém, disse, hoje ninguém será morto, pois nesse dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo, venham, vamos a Gilgal e reafirmemos ali o reino. Assim todo o povo foi e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. E ali ofereceram sacrifícios de comunhão. Ou seja, você tem um rei que no momento certo também sabe exercer misericórdia. Saul ele poderia muito bem ter mandado matar aqueles homens que tinham dito, será que Saul vai ter capacidade, vai ter aptidão para libertar a gente? Ali ele tinha a maior, ali no capítulo 11 ele traz a maior demonstração de sua aptidão. E tinha a chance de pegar as pessoas que falaram aquilo e matar todo mundo, mas ele diz, não, hoje ninguém vai morrer. Ou seja, você tem um rei que, recapitulando, eu estou falando isso porque isso precisa ficar na sua cabeça. Um rei que foi escolhido por Deus. Um rei cheio do Espírito Santo. Um rei que temia ao Senhor. Um rei que sabia se calar no momento certo. Um rei que tinha estratégias militares. Agora demonstra que é um rei que sabe exercer misericórdia. E aí eu te pergunto de novo, Saul tinha ou não tinha aptidão suficiente para ser rei de Israel? Meu irmão, Deus ele escolhe certinho. Deus não erra. Deus é perfeito. E se Deus escolheu a Saul, é porque ele sabia que Saul poderia, por intermédio da graça de Deus, da misericórdia de Deus, fazer um excelente governo ali em Israel. Só que, infelizmente, no meio do caminho, algumas coisas acontecem. E Saul acaba, a gente finaliza os momentos ali de dificuldade que ele enfrenta, as coisas que ele faz que desagradam ao Senhor, e a gente finaliza exatamente com a morte de Saul. E depois a gente dá continuidade para os estudos. Então, hoje, meu irmão, o que você precisa sair daqui entendendo é que sim, Saul ele tinha todas as condições de fazer um excelente governo. Se você esqueceu, eu vou falar mais uma vez. Ele foi escolhido por Deus. Ele era cheio do Espírito Santo. Tinha temor. Tinha humildade, sabia se calar. Ele entendia de estratégias militares e ele dá essa demonstração e principalmente ele sabe exercer misericórdia no momento certo. E aí na semana que vem a gente continua falando sobre os deslizes de Saul, os problemas que ele enfrentou e a sua morte. Amém? Vamos orar então? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. E Senhor, se tu reservaste um pedaço da tua palavra para tratar sobre Saul, é porque sim, nós podemos aprender com as qualidades de Saul. E semana que vem nós vamos entender também que podemos aprender com os seus erros para que não tropecemos nos mesmos erros que ele caiu. Senhor, nos ajuda todos os dias a compreender a Tua palavra, a ser cheio de Ti, a buscar a Tua presença e a estar diante de Ti. Muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pela Tua misericórdia. Nós Te louvamos e Te exaltamos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Os irmãos entenderam? Amém? Ficou claro? Amém? Eu espero que os irmãos
tenham ficado com vontade de assistir à conclusão. Semana que vem, a gente termina esse momento sobre Saul, e aí depois o pastor Gedeon Júnior vai dar continuidade sobre esses estudos acerca dos reis. Se eu tiver a oportunidade de falar sobre mais algum rei, a gente se encontra aqui, vai ser uma honra estar com os irmãos. Amém? Vamos louvar ao Senhor então?